Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa terça-feira agitadíssima. A gente vai trazer para vocês um corte aqui do Gazeta Esportiva, falando muito sobre a situação de dois jogadores. Nino, que está praticamente acertado, o Palmeiras já negociou tanto salário, quanto luvas, quanto vai pagar para os seus empresários. Tá faltando muito pouco para ser anunciado como jogador do Palmeiras e tem informação sobre Luiz Henrique. Sim, o Palmeiras tá fechando a contratação do Nino com o Zenit e ainda quer negociar também o atacante Luiz Henrique. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É o seguinte, a gente vai direto agora pra Academia de Futebol falar com o Alexandre Silvestre. Boa noite novamente, Silvestre. Quer dizer que você tem novidades sobre a possibilidade de contratação do Nino no Palmeiras? Será que vai dar certo isso, Silvestre? Palmeiras não desiste do Nino, zagueiro de 28 anos, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, está jogando no Zenit da Rússia, é titular absoluto da zaga, é capitão da equipe do Zenit em determinadas partidas. O Zenit não quer liberar o jogador agora. O Palmeiras, dias atrás, mandou um representante para negociar diretamente com o Zenit e também colar no staff do Nino. O Palmeiras tem uma proposta muito boa, muito positiva, um plano de carreira para o Nino, mas o Zenit talvez só entregue o jogador, só aceite a negociação para a próxima janela, no meio do ano. O Palmeiras quer deixar pelo menos tudo encaminhado agora. Se der para chegar agora, melhor ainda. A janela no futebol brasileiro fecha no dia 3 de março. O tempo está correndo. Informação apurada com exclusividade hoje pelo time Gazeta Esportiva. O Nino quer voltar para o Brasil por questões familiares e principalmente por conta do filhinho caçula dele, que nasceu com síndrome de Down. Ele gostaria de voltar, é um pedido até da esposa, voltar para o Brasil, e aí a preferência seria retornar para o Rio de Janeiro, onde a família já estava mais habituada. Isso não quer dizer que ele não possa vir para São Paulo jogar pelo Palmeiras. A favor do Fluminense, essa questão de logística. O Rio de Janeiro talvez agrade mais a família nesse momento, mas a proposta do Palmeiras é pesada, é forte, é plano de carreira para o Nino. Palmeiras ainda quer um lateral direito e um volante marcador, Michele. Valeu, Silvestre. Bom, agora eu quero justamente saber do Garrafa, do Miller, sobre o Nino. O Nino tem 28 anos. Talvez aí, no caso, seria também conversar com a esposa do Nino, fazer a cabeça da esposa do Nino para ele vir para São Paulo em detrimento de ir para o Rio de Janeiro, porque é aquilo, acho que foi você que falou, né, que às vezes a opinião da mulher conta muito. Pesa muito, né? Pesa muito. A Abel Ferreira também fala sobre isso, né? Palmeiras mandou representante para a Rússia, fez um plano de carreira, mas a situação não está indo. Ele já está 4 anos lá, já está cansado de falar. Era, né, Miller? Um problema que era a liberação com o Zenit e agora esse aspecto pessoal de uma preferência familiar para ficar no Rio de Janeiro. São dois problemas. O que eu tiro dessa história? Primeiro, que o Nino seria um belíssimo reforço para o Palmeiras. Mostrou toda a sua qualidade recentemente pelo Fluminense, é um jogador de altíssimo nível. Ele vem não para uma zaga ruim, acho que isso é importante, ele vem para uma zaga boa. O Palmeiras hoje tem o Gomes, né? Tem o Fux, né? Tem Murilo, tem o Benedetti, que ainda está buscando o seu espaço. Mas é um jogador que chegaria com certeza para assumir a condição de titular. Não é talvez assim a maior necessidade do Palmeiras, mas o Palmeiras insiste na contratação porque ela é muito boa, Agora, nesse aspecto do Nino, a família tem a preferência pelo Rio de Janeiro. A presidente do Palmeiras, ela é esperta, ela é rata, no bom sentido. Ela, quando ela entra no circuito, e de mulher para mulher, acho que a situação poderia mudar, mas ainda tem o impeditivo do Zenit. Mas seria uma belíssima contratação, ou chegando agora, ou mesmo que chegue na janela de metade de ano. Eu acho que seria uma contratação espetacular para o Palmeiras. O que você acha, Miller? Olha, Michele, Rafa, todo o futebol precisa de peça de reposição. E o Palmeiras não é diferente, até porque o Gomes já está na idade avançada, não tem mais a força de antes. Então o Abel precisa renovar a sua zaga. Nino, como eu disse a Michele, de 28 anos, ele é novo, ele ainda tem muita bola pela frente, é um bom zagueiro. Por isso que o Palmeiras ofereceu esse plano de carreira, né? Eu acho que ele vai aceitar, até porque o Fluminense não tem dinheiro que tem o Palmeiras.
Tanto é que o contrato que o Palmeiras ofereceu para ele é o dobro do que o Fluminense ofereceu. Então, acho que por conta disso, desse plano de carreira, o time está pronto, ele vai aceitar a proposta da Leila Pereira. E vai acertar também na sua decisão, porque o Palmeiras, junto com o Flamengo, nós sabemos que são os melhores times aí, grupos, elencos da Sul-América, e o Palmeiras estará contratando um grande zagueiro que futuramente vai substituir o Gomes, porque esse ano o Gomes já não é o Gomes de antigamente. Você lembra que no começo do ano passado o Gomes estava falhando bastante? Sim. Não estava tendo uma atuação boa. São oscilações naturais, né? O Miller está coberto de razão nesse aspecto de você ir renovando, é uma ideia do Palmeiras, mas o que chama a atenção, a cada movimentação de mercado do Palmeiras, assim como foi o Arias, daqui a pouco a gente vai falar do Arias, a possibilidade da contratação do Nino, é que o Palmeiras, no meu entendimento, de modo acertado, ele entendeu as críticas feitas o ano passado. Todo mundo falando, o Palmeiras gastou errado, gastou uma bala, o Palmeiras investiu, mas não conseguiu trazer jogadores que resolvessem. E agora o Palmeiras muda o perfil da contratação. Então traz o Arias pagando uma bala, se vale ou não, é uma outra questão. O Palmeiras gasta uma grana alta, mas traz um jogador que chega para ser titular. Vai ao mercado na tentativa não de buscar uma aposta. O Nino não é uma aposta, Miller. Não, é uma certeza. Né? É o Nino um cara que vai chegar. Lá. É o Nino um cara que vai chegar e vai vestir a camisa. Titular. E outra coisa que o Miller disse, que me parece muito importante também a gente confirmar, é que talvez nessa pendência de até por uma preferência, né, familiar de ir ao Rio de Janeiro, muito mais pelo lado até da esposa, pelo que veio de informação, a presidente do Palmeiras pode entrar, mudar esse cenário, mas no campo técnico, o Nino, que obviamente está numa fase aí muito boa de conquistar títulos, ele sabe que a chance de conquistar títulos aonde com todo o respeito que merece o Fluminense. No Palmeiras. É muito maior no Palmeiras. Então, como projeto esportivo, o Palmeiras sai na frente nessa possibilidade, até pelo aspecto financeiro que o tricolor carioca não conseguiu segurar o Arias, não vai conseguir segurar o Nino também, né? Ô, Miller, com certeza, Michele. Faz muita diferença, porque o Gustavo Gomes tem 32 anos, vai fazer 33. O Nino tem 28 anos. Essa diferença de 4 anos, a gente ressente muito dentro de campo? Muda por conta dos 30, né? Até 29 e 30, o jogador tem uma força física, tá na plenitude da sua força física, né? De 30 para frente, a força física já vem se diminuindo, já não tem mais aquela força. Pode ver, o Gomes hoje joga mais por conta da sua experiência. É o atalho, Miller. Exatamente. Vai no atalho. Por conta da sua força que ele não tem mais. A explosão. É claro, e o Murilo também contribuiu bastante para ajudar o Gomes. Então eles fazem uma dupla muito perfeita no Palmeiras. Vindo o Nino... Quem sai? Futuramente, não de início, futuramente sai o Gomes e fica Murilo e Nino. Claro que o Gomes ainda esse ano, ele será titular. Mas como a temporada nós sabemos que é desgastante, ele pode muitos jogos, ele vai jogar, com certeza. O Miller, eu não tiraria, e assim, o futebol, ele, como você usa muito essa palavra, né? O futebol é dinâmico, né? O Fux, quando ele chega pro Palmeiras ainda por empréstimo, o Abel começa a colocar ele de volante, começa a colocar ele no meio campo e tal, e na zaga, puxa pra zagueiro e tal, e ele vai entregando, o Palmeiras vai lá, contrata o jogador e excepcionalmente fazia uma partida brilhante na decisão da Copa Libertadores, o Fux como titular, mas em um determinado lance ele acabou falhando e aí ficou um pouquinho escanteado, mas é um jogador novo ainda. Então eu entendo que Murilo, Gomes e o próprio Fux, além do Benedetti que está buscando o seu espaço, o Fux não pode ser peça descartada, não. O Fux é um belíssimo jogador. Ele demonstrou isso ano passado. Eu não vou pegar aquele jogo contra o Flamengo, onde o Fux acabou falhando num lance, muita gente, né, nas redes sociais acabou criticando o atleta, porque o Fux é jogador de potencial. A chegada do Nino ao lado do Fux, Murilo, com a experiência do Gomes que vai pelos atalhos. O Miller falou bem, é atalho. O jogador não tem a mesma volúpia, não tem a mesma força, mas ele vai jogar o quê? Com a experiência. Ele vai saber por onde vai correr. Acho que o Palmeiras ficaria com um miolo de zaga espetacular. O Fux é o seguinte, ele tem muita técnica, só que ele é lento na recuperação. O Abel sabe disso. Por isso que às vezes ele coloca, claro, foi na emergência, ele colocou o Fux de volante, colocou um terceiro zagueiro. Agora, o Fux, como ele é muito técnico, ele precisa de um zagueiro que tem mais força. E o Murilo, e o Nino e o Benedetti sobram força. Olha, Palmeiras que teve recorde de receita em 2025, 1,7 bilhão de reais. Vamos fazer novo contato com o Alexandre Silvestre, dessa vez para falar sobre Paulinho e John Arias. Silvestre, quais as novidades do dia envolvendo esses atletas?
Eu já dei o spoiler no giro inicial de repórteres aqui no Gazeta Esportiva. O elenco do Palmeiras ganhou 2 dias de folga. Folguinha de carnaval, alalaô, na segunda, na terça-feira, depois da classificação, que já estava garantida, do empate, da confirmação do jogo contra o Capivariano, que foi no final de semana passado, o Palmeiras empatando com o Guarani. Só que pelo menos 2 jogadores pela apuração do Gazeta Esportiva vieram trabalhar hoje aqui na Academia de Futebol, seguindo cronogramas diferenciados. O John Arias, que chegou outro dia, reforço de peso, apresentado na semana passada, já tinha treinado no final de semana, veio hoje para fazer uma atividade física, assim como o Paulinho. O John Arias deve ser reforço sábado contra o Capivariano, vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira tem motivo para não escalar, pelo menos entre os reservas, relacionar o John Arias, que chegou do Wolverhampton, dizendo que está bem fisicamente. Então é questão de adaptação, tem a semana toda, a reapresentação amanhã, e ele já está treinando. Então ele deve aparecer no banco de reserva sábado. O Paulinho vem evoluindo naquela questão do osso da canela. Ele fez ali um procedimento cirúrgico, os últimos exames apontaram uma boa cicatrização óssea, e com isso ele vai recebendo uma carga mais forte de treinamentos. Ainda está no departamento médico, é o último dos moicanos, mas já com o pezinho do lado de fora. Andou treinando com bola, de maneira leve no gramado, ainda não pode ter choque e tal, se sente melhor. A tendência é que ele entre na transição física pesada para valer nos próximos dias e que possa finalmente ficar à disposição para jogos em março. Mas o Palmeiras prefere ser conservador e não divulgar uma data. Mas ele tem uma possibilidade de ficar à disposição em março. Esses 2 caras, John Arias e Paulinho, bem fisicamente. O John Arias, pelo visto, tá. O Paulinho ainda não. São titulares absolutos? E quem sai do time? Então já vamos responder a pergunta do Alexandre Silvestre, Miller. Opa. Estando Paulinho 100% recuperado, e o Arias também, aí que talvez já jogue aí contra o Capivariano, eles são os 2 titulares absolutos? Paulinho, eu acho que não. Hoje o ataque titular do Abel é o Alan, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Paulinho vai voltar e será uma opção. Áreas diferentes, é outra coisa. Mas aí sairia quem? O Alan? Para entrar o Paulinho? Não, mas o Paulinho não vai jogar no lugar do Alan. Não, mas se ele estiver, supondo que ele esteja super recuperado, você acha que ele não entra como titular? Não, ainda? ele vai ser opção. Tá. Apesar de ser um grande jogador, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida ainda em relação à sua recuperação. Eu vou esperar. E o Arias? Não, o Arias já chega como... está em ritmo de jogo, né, Rafa? Tava jogando lá na Inglaterra, vai chegar no lugar do Maurício, para mim. Já chega chegando. Já chega como titular. Como disse o Garrafa, ele não é uma opção, ele é uma certeza como titular. Entendo até que para a partida contra o Capivariano no final de semana, e o Abel seguindo o ritual, relaciona o John Arias. Que contratação essa do Palmeiras, hein? Ah, não, foi muito caro, gente. Da minha conta, eu entrei no meu extrato aqui, não saiu nada. Então, eu vou tecnicamente, eu vou ter o John Arias aqui, entendeu? Então, para mim, não importa se gastou muito ou não, se gastou é porque pode gastar. Então, tecnicamente, você receber um reforço como o John Arias é para chegar e jogar. Contra o Capivariano, até pela situação, adaptação e tal, o Abel não, vou manter o meu time titular, fica no banco de reservas, mas a questão... Mas eu acho que ele vai entrar. Já experimenta, já um pouco, mas não começa como titular. Tá em ritmo de jogo. Entendeu? Não começa como titular. Isso, mas vai entrar no decorrer da partida. Eu acho que ele vai começar como titular. Fica no banco, já entra um pouquinho e depois para a fase final já pega a camisa de titular e, obviamente, para mim, eu também não vejo outra alternativa, mesmo ele tendo tido o melhor do Arias no Fluminense, foi pelo lado direito. Né? E a gente sabe que o Maurício hoje joga pelo lado esquerdo. Mas o Abel não vê problema nisso. O próprio Arias disse que tá para servir em qualquer posição. Ele já demonstrou que tem essa capacidade. Lógico, o Arias pode jogar pelo lado esquerdo sem nenhum problema. Ele vai ter uma liberdade plena, porque o Abel dá essa liberdade para os seus jogadores, né? Agora, Michele, se o Palmeiras conseguir contratar esse jogador, o Luiz Henrique... Aí, você para. Mas sem ele ainda. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras está atrás do Luiz Henrique. E tem que estar atrás mesmo, porque, para mim, ele é um dos melhores atacantes que existe no futebol brasileiro hoje. Para mim, Luiz Henrique não deve nada para ninguém. Nossa. Se viesse o Luiz Henrique, porque, assim, do meio de campo para frente, é que eu tô falando assim, há um debate, né? Não, porque como é que pode pagar tantos milhões pro jogador e tal? Eu repito, da minha modestinha conta aqui, não saiu R$1. Então, como eu gosto de futebol, que bom que o cara tá aí.
Então, olha que belíssima contratação. John Arias, aí você tem o Andréas, você tem o Marlon, você tem o Flaco, o Vitor Roque, você tem o Paulinho voltando, que eu tenho essa ressalva com o Miller. Como o Paulinho vai voltar? É muito tempo parado, né, Miller? Eu tenho minhas dúvidas. É muito tempo. Por conta que é uma contusão raríssima. Osso da canela, né? Raríssima. Coisa difícil, né? Aí é a tal canela de vidro mesmo. Nossa. Ou seja, é muito tempo no departamento médico. Qualidade o Paulinho tem, mas você coloca o Paulinho aqui desse meio de campo. A gente tava falando da defesa do Palmeiras, que já é uma defesa forte. Desse meio de campo pra frente, esse Palmeiras fica irresistível. Me agrada demais esse Palmeiras. Teria um ataque ideal, por exemplo, o Palmeiras? Porque, ó, tem Vitor Roque, Alan, Maurício, Sousa, Felipe Anderson, Flaco, Arias, Luigi e Paulinho. Vai, tem 9. Não, se eu fosse o Abel, eu jogava no meio campo Marlon Freitas, Andréas e Arias. As opções ali, ó. O Meu Marlon. meio campo, Marlon Freitas. Ele não tá aí, o Andréas Pereira e o Arias. Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Pra mim, então esse é o Alan, ideal. o Flaco e o Vitor Roque. Não, e o Arias? Isso, Arias. Sim. Marlon Freitas, Andréas Pereira, que de segundo volante ele funciona muito bem. E Arias. E o Arias ali, porque ele faz a meia direita e a meia esquerda, porque ele tem pulmão pra isso. E os 3 atacantes na frente. 3 homens na frente. Ou seja, o Miller... Nossa, eu colocaria 4, então. Mas Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes. 3 na frente. Eu sei, mas é um meio atacante. Mas é pra chegar. Mas ele faz o vai e vem constantemente e bonito, porque ele tem preparo físico. E outra, o Miller, né? E o Miller tem. Miller. O Miller tem o quê? Nas vezes aqui? Sangue de atacante. O homem que gosta do time no ataque, né? E aí precisa ter a coragem pra montar esse time e colocar esse time pra jogar. Mas é um time que, tecnicamente, como fazia o Palmeiras nos seus tempos de Parmalat. Não tá mais comigo, como dizia Osmar Santos. Não tá mais comigo. Pega, toca. E no futebol de hoje, Rafa, Michele, é o seguinte: os jogadores de beirada, eles voltam para marcar. Compõe. No caso, o Alan, o Vitor Roque vão voltar para marcar. O Arias volta para marcar. Quer dizer, é um time que vai ter uma dinâmica de defender e de atacar. Beleza. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e sim, essa janela de contratação que tá, sim, agora, mais pro final, agitada, né? O Marlon Freitas chegou bem lá no iniciozinho de janeiro, né? Agora, já uma semana atrás, chegou o John Arias. E sim, essa novela sobre o Nino tá muito perto de acabar. O Palmeiras já tem acertado com o jogador a questão salarial, a questão de luvas, a questão de valores que vai ser pago para o staff dos jogadores, né, que sempre dá essa dificultada também na negociação. E aí fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo zagueiro para trazer ele agora, nessa janela. Então, foi falado aí já que o Zenit só quer liberar na próxima janela, mas o Palmeiras insiste e aumentou a proposta, porque o valor de mercado do Nino hoje é 10 milhões de euros. E o Palmeiras está botando 50% a mais para poder trazer o jogador agora. Então, o valor dele de mercado, 10 milhões. O Palmeiras está colocando na mesa do Zenit 15 milhões para trazer o jogador agora nessa janela. E continuando com essa negociação com o Zenit, entrou também na mira do Palmeiras o Luiz Henrique, como o Miller falou muito bem aí. Sim, o Luiz Henrique está na mira do Verdão para contratação, só que não para essa janela. Vamos falar a verdade aqui para você, que o Luiz Henrique só quer ser negociado após a Copa. Então, hoje o valor de mercado do Luiz Henrique é 24 milhões de euros. Então, o Palmeiras já tem conversa com o Zenit para trazer o Luiz Henrique na próxima janela. E aí vai tentar fazer uma negociação em torno de 25 milhões, mais ou menos o que gastou no Vitor Roque e no John Arias. Então, Luiz Henrique sim é prioridade do Verdão para a contratação no meio do ano. Porque qual que é a verdade? Muito provavelmente o Palmeiras no meio do ano vai acabar vendendo o Alan. A Leila bancou no início do ano agora 35 milhões de euros e com mais algumas metas, né, poderia chegar a 40 milhões de euros. E a Leila bancou, segurou o jogador,
que, cara, tá jogando muito, é titular absoluto do nosso Palmeiras hoje, mas provavelmente com o crescimento do futebol dele, no meio do ano após a Copa, deve ser sim vendido, que com certeza vai vir propostas ainda maiores. Só que o Palmeiras já se prepara para a venda do Alan, então por mais de 35 milhões de euros, e trazer o Luiz Henrique por 25 milhões. Você já imaginou? 35 milhões eles não aceitaram pelo Alan. Vamos dizer que feche 40 de euros. E aí você vende o Alan e traz o Luiz Henrique também, que é jogadoraço. Cara, o Alan tá em desenvolvimento, vai ser um jogadoraço também. Só que o Luiz Henrique também já chega pronto. Então você vende o Alan por 40 milhões e compra o Luiz Henrique por 25 milhões. Cara, é um negócio maravilhoso. Você vai trazer um ótimo jogador e ainda vai sobrar 15 milhões. Isso, claro que a gente está botando aí, imaginando os valores. Porque por 35 eles não venderam o Alan. Então imagina-se que pelo menos 40 milhões de euros. E você consegue depois trazer o Luiz Henrique para repor por 25, cara, é um lucro, pô, muito bom e sem perder qualidade técnica no elenco. Então assim, o Palmeiras vive esse momento hoje do Nino, falta pouquíssimo para fechar essa contratação e saiu o anúncio oficial. E a situação do Luiz Henrique, como a gente já falou, para a janela do meio do ano, porque o jogador pediu só para ser negociado lá depois da Copa. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua ideia? Você acha que o Nino vale 15 milhões de euros? E essa possibilidade também de vir Luiz Henrique para o Verdão. Compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado. O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você, torcedor alviverde. Então você que puder deixar o like e hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas informações do nosso Palmeiras. Então eles entregam para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.